Essa vontade de viver mais acompanha o ser humano desde que ele existe. O que acontece depois da morte é, por definição, fora do campo da experiência possível. De trabalho, de estudo, são mais ou menos 40 anos. Mas a inquietação da qual nasce esse livro vem lá da primeira infância. Eu tinha 4, 5 anos. Como tantas crianças, eu tinha pânico do escuro. Meu pai era um homem muito rígido, muito severo. E quando chegava a hora de dormir, eu ficava num quarto sozinho, ele obrigava a ficar no quarto absolutamente escuro. Não podia acender abajur, nem a luz do corredor para eu enxergar aquela luzinha na fresta da porta. Você com 4 aninhos. 4, 5 anos. Eu ficava acordado, eu entrava em pânico. E sabe o que eu mais pensava? Será que eu morri e não sei? Será que eu já estou morto? Como é que eu vou saber que eu estou vivo? Eu acho que a primeirinha semente desse trabalho foi essa experiência da juventude. E você conta uma coisa também dessa primeira infância, ou se não era da primeira infância, da infância, de que a sua primeira ideia sobre morte é que os adultos sabiam alguma coisa que estavam escondendo de você. Ah, como eu acreditei nisso. Eu achava que tinha que ter uma explicação. É óbvio que tem que ter uma explicação. Mas que eu era muito criança para saber. Ia ter uma explicação porque acontece depois que a gente morre. Por que tudo morre. isso? Por que tá vivo? Por que as pessoas morrem? Um dia estão vivos, outro dia estão mortas. O que está acontecendo? Afinal de contas, do que trata? Existirmos aqui, será que se destina? Exatamente. E eu tinha essa fantasia de que eu era muito pequeno, então eles não iam abrir. Mas que ia chegar um dia que eles iam me chamar para uma conversa, explicar tudo, e aí eu ia virar adulto. Eu ia saber por que as coisas são. Por que existe o mundo em vez de não existir nada, né? E não chamavam. Não chamavam, cara. Aí um dia eu cobrei. Disseram, ninguém sabe. Aí eu comecei a ter uma outra fantasia, que quando eu morresse, eu ia descobrir. Que depois de morto, tudo ia se explicar. Eu ia finalmente saber. Mas aí eu me dei conta de que não tem garantia nenhuma que depois de morto terá alguma coisa. Muito menos uma explicação, né? Do que foi tudo isso. Do que foi estar vivo um dia e depois não estar mais. E de ver pessoas que você ama, que estão com você e que de repente desaparecem. Você vê como as crianças fazem as perguntas filosóficas fundamentais, né? Concordo totalmente. E que a gente leva para... Você no livro, inclusive, no fim, fala dessa manutenção da criança dentro... O assombro, a capacidade de assombro, de espanto. A gente se esquece disso. Como eu disse na abertura, os 4 tipos de imortalidade, né? Prolongar a vida ao máximo, acreditar numa vida pós-morte, deixar um legado para a posteridade e o tal do presente absoluto. Tem um outro presente absoluto que é a idiotia muito comum hoje em dia de vidas que não têm transcendência nenhuma. Essa narcose digital é danada, né? As pessoas narcose digital. As pessoas parecem que estão hipnotizadas, né? Eu me preocupo demais. Eu tenho 2 netos que é difícil tirar os meninos da tela, cara. É uma coisa que me deixa sombrio. Eu acho triste. Acho triste. Tá abrindo mão de tanta coisa para ficar naquele joguinho, naquela coisa. É uma cracolândia. Isso aí é uma droga. Não, e eu fico tirando por mim, eu como adulto, a minha negociação com a tela do celular, é uma negociação dificílima. Eu fico imaginando um adolescente, uma coisa incontrolável. Edu, e aí você diz que em seguida as expectativas terrenas deram o tom da maturidade, quer dizer, realizar coisas que permanecessem, que permaneçam aqui depois que nós nos formos. Quais foram suas providências juvenis para construir, deixar um legado eterno? Estudar, 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 estudar. Você já respondeu, Pedro. Eu fui morar na Inglaterra, depois de uma pesada desilusão amorosa que me impulsionou a sair. E lá eu adquiri realmente um impulso de estudar que tomou conta de mim. Eu estudava 10, 12 horas por dia e não queria parar. Gente, a melhor coisa da vida é estudar quando a gente aprende a gostar de estudar. É maravilhoso, mas o difícil é romper. É você ter prazer naquilo. E quando aquilo começa e dá prazer, você não quer parar. Qual é a diferença entre estudar e ler? É diferente. Para mim, estudar é ler concentrado e anotando.
Não é uma leitura E não leve. é ressaltando o Não, livro, anotando com a parte. caderno. Eu tenho cadernos. Fazendo notas. Fazendo notas. Isso começou quando eu tinha a idade de vocês. Eu era estudante da faculdade. Eu lia um livro. Um mês depois eu me perguntava, o que é que ficou? Quase nada. Eu ficava arrasado. Falei, cara, eu li esse livro já um mês depois, eu lembro tão pouco. Aí eu falei, não está legal. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu resolvi ler com um caderno ao lado, cada parágrafo escrevendo nas minhas palavras o que o autor tinha dito. 3 meses depois eu me perguntei, o que é que ficou dessa leitura? Eu lembrava tudo. Olha Eu só. sabia tudo. Ficou. Entrou no meu sistema, virou patrimônio. O desconhecimento do que vai acontecer depois que a gente morrer é a nossa maior ignorância? Então, Pedro, eu acho que a gente subestima muito a extensão do nosso desconhecimento. Esse universo existe há 13,8 bilhões de anos. A nossa galáxia é uma parte quase infinitesimal, a nossa galáxia desse universo. O que a ciência nos faculta conhecer é uma superfície muito fina do real, que são átomos em movimento e relações causais. A gente não pode tomar isso como a totalidade do que é real. Isso é apenas o que os nossos sentidos, municiados pelos aparelhos científicos possantes, nos permitem contemplar. Mas é muito pouco. Você está falando dos limites da ciência. É. Limites da ciência que, no entanto, já nos levaram a fazer grandes progressos na questão de extensão do tempo de vida. Sim. Hoje a gente vive o dobro, a expectativa de vida é o dobro da de menos de 100 anos atrás. Não, essa vontade de viver mais acompanha o ser humano desde que ele existe. Curiosamente, o primeiro escrito literário de que há registro na história da humanidade, escrito em sumério, tabuinhas de argila, deu um trabalho imenso para juntar, decodificar, é conhecido como a Epopeia de Gilgamesh. O que conta a Epopeia de Gilgamesh? Gilgamesh era um rei mesopotâmico de uma cidade-estado, perde o seu melhor amigo e sai numa aventura buscando a planta do rejuvenescimento. Ele viu o seu melhor amigo morrer e ele é tomado pelo desejo de encontrar essa planta que se acreditava existir em algum lugar. Então a epopeia são todas as peripécias dele buscando a planta do rejuvenescimento. A certa altura ele se dá conta que não vai encontrar. E aí ele amadurece e se dá conta do seguinte, o único jeito de eu me imortalizar é vivendo na memória das gerações futuras. Como? Sendo um bom governante. Ele era um tirano quando saiu. Quando ele descobre o seu limite mortal, ele descobre que tem uma outra maneira dele se perpetuar. E ele volta para Uruk, a cidade que ele governava, e começa a fazer coisas boas para a população. Tomara que os políticos brasileiros aprendam com o Gilgamesh, né? O único jeito de viver para sempre e de socialmente se fazer reconhecer é entregando coisas de valor para quem está vivo e para gerações futuras. Mas muita gente ainda pensa como o Woody Allen, que disse que eu não quero atingir a imortalidade com o meu trabalho, eu quero atingir a imortalidade não morrendo. Pedro, uma das coisas que eu realmente me assombrou ao trabalhar no livro foi a descoberta de um médico japonês chamado Yamanaka. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2012. Esse Yamanaka, ele pegou as células-tronco e conseguiu sintetizar 4 proteínas que só são produzidas enquanto a célula está em estado embrionário. Depois, quando ela se especializa, ela para de fazer essas proteínas. Ele separou essas proteínas, pegou uma célula adulta de um órgão qualquer, de um mamífero, e misturou os fatores de Yamanaka, essas proteínas, com a célula adulta. Sabe o que aconteceu? A célula regride para estado embrionário. Não é que atrasa o tempo biológico, regride o tempo biológico. Volta para trás. Então, isso aí, para mim, delineia o caminho da imortalidade no sentido biomédico.
Não dá para fazer ainda com órgãos complexos, porque quando mistura os fatores de Yamanaka com um órgão complexo, ele regride, mas dá um monte de anomalia. Cânceres, tumores, etc. Mas já tem com retina de rato idoso. O ratinho muito idoso, a retina dele está praticamente arruinada, é retirada, mistura com os fatores de Yamanaka, ela regride ao estado pluripotente e ela é refeita como uma retina intacta, jovem. É reimplantada no ratinho idoso e ele enxerga. Isso já é feito, já está realizado. O caminho está dado. Eu, quando comecei o livro, eu achava que tudo isso era fantasia de ficção. E é possível que fosse mais fantasia quando você começou, porque as coisas estão andando muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Esses bilionários de Silicon Valley estão injetando bilhões. Bilhões nisso. E na ideia do transhumanismo. Exatamente. Eu criei uma palavra para isso que ele fala. Imortalidigitalização. Eu acho que é um beco sem saída. Não vai levar à imortalidade da consciência de uma pessoa. Porque você pode realmente codificar em programa de computação digital memórias, pensamentos, modos de reagir a situações, todo um espectro de estados mentais. Mas a experiência de ser quem se é, em primeira pessoa, não é transferível. Ela tem um tipo de internalidade enraizada. Ela tem corpo. Corpo enraizado na nossa consciência, mas ela não é passível de transferência. Eu pego o exemplo da música. Eu acho que o exemplo da música é o que melhor mostra o limite disso que ele está falando. Imagina um super cientista, super dotado, que pega uma pessoa ouvindo uma sonata de Beethoven e, enquanto a pessoa ouve, ele tem um registro absolutamente minucioso do que se passa no cérebro da pessoa. Todas as redes neurais, a neurofisiologia, as mudanças de intensidade das conexões, um registro muito preciso, rigoroso e completo do lado neurofisiológico da audição da música. O que isso nos diz sobre a experiência de quem está ouvindo a sonata? Não diz nada. E também, quando você diz que a ciência se desse esse salto, porque deveria ser o som, poderia até vir a saber o que acontece depois da morte. Mas eu quero ver como é que vai dar esse passo. O que acontece depois da morte é, por definição, fora do campo da experiência possível. Por definição. O Shakespeare usa no Hamlet aquela expressão, o país ignorado do qual nunca ninguém voltou. Essa é a morte. Mas então por que as religiões convenceram tanta gente de que existe vida depois da morte? Porque nós desejamos ardentemente que haja. Você hoje dá mais crédito a essa possibilidade? Então, eu acho que a gente tem que se proteger de duas ameaças que empobrecem muito a percepção do mistério, que é tudo isso. Uma, dizer que não tem nada, está... É o cientismo. O cientismo reduz tudo a átomos em movimento. Se tudo é átomos em movimento... Morreu, acabou. Os átomos se dispersam, acabou. 6 bilhões de seres humanos se autodeclaram adeptos de religiões que acreditam em vida após a morte. Eu acho que é minoria. Mas isso é uma questão estatística. Tá? E é burrice também afirmar que ciência, sabe alguma coisa que não sabe. A ciência entorpece o senso de mistério. Entorpece e silencia o senso de mistério. A má religião nos oferece um conto da carochinha. Papai do céu, os bons vão ser recompensados, os maus vão ser punidos. Ou então a ideia de reencarnação, enquanto você não se espiritualizar totalmente, você está condenado a voltar inúmeras, talvez infinitas vezes, em diferentes condições. As questões que me importam são de ordem religiosa. O que eu não aceito são as narrativas oferecidas como solução para essas questões. Por isso, eu concluo que as respostas são profanas. A busca é sagrada. As experiências de quase morte
que são utilizados, os relatos de experiências de quase morte, que são utilizados como supostas evidências do que seria, do que aconteceria com a gente quando a gente morre, de certa maneira também há quem diga que são reações ainda do cérebro. Como diria o Gilberto Gil, ainda são aqui, ainda são que nem a vontade de mijar, como ele canta na música. Ou você acha que ali tem um... Não, a experiência de quase morte, sem dúvida alguma, ela tem uma contrapartida neural, cerebral. Mas a vivência, a interioridade dessa experiência não se reduz à configuração do cérebro. Experiência de quase morte são pessoas que tiveram clinicamente mortas, os médicos, em alguns casos, as declararam mortas e elas voltam. E voltam falando de sensações Nunca mais beatíficas. serão as mesmas, tiveram uma iluminação, uma plenitude, descobriram uma possibilidade de transcendência da qual nunca tinham tido a menor ideia. E são muitos relatos, porque agora tem as técnicas de ressuscitamento. Antigamente não tinha. Uma pessoa com uma parada cardíaca, acabou. Hoje você volta. Ela fica com o sinal vital zerado durante algum tempo, uma volta. E os relatos têm uma surpreendente convergência para esse estado de êxtase, meio místico, mas que até mesmo ateus têm. O Hemingway, que é autodeclarado ateu, teve uma experiência de quase morte. Depois desse estudo todo, você arrisca especular o que você supõe, pode ser que exista depois da morte? Pedro, eu me imaginei durante muito tempo um epicurista. Enquanto eu sou, a morte não é. Quando eu não for, a morte não será. Ou seja, a ideia de que morreu, acabou, é a aniquilação, é o nada, é o abismo do não ser. Essas são as evidências que você tem, que não tem todos nós evidência. temos. Não tem evidência. Não, pelos nossos sentidos, a gente vê um bicho morrer, ou alguém morrer... O corpo acabou. vai, Ah. o corpo se dissolve, desapareceu. Mas e o que era antes de existir? E o que será depois de existir? Será que a realidade do corpo é a totalidade da manifestação da vida? Eu não sou mais epicurista, eu acho dogmática essa crença de que sabe-se que depois da vida é o nada. É dogmática. Tão dogmática quanto a crença religiosa de que há uma outra forma de vida, uma vida futura, e que alguma religião que ouviu diretamente de Deus consegue contar o que é. Eu acho as duas estão no mesmo plano. São dogmas. Não há qualquer evidência, está fora do campo da experiência possível, e a gente tem que se render à nossa mais absoluta e humilde consciência de que não sabemos.